Fala então pessoal, eu sou Cris do Gol Quadrado. Hoje eu vim trazer mais um vídeo bem simples. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre dicas de limpeza e conservação, né? Para manter o nosso carro aí do dia a dia, ou o nosso carro de coleção. Então pessoal, o bom é sempre a gente poder fazer um kitzinho, né? Aqui eu separei alguns itens aqui para mostrar para vocês, que geralmente eu uso para limpeza e conservação do meu carro. Então pessoal, eu sempre aconselho a gente pegar esses panos de microfibra. Esses paninhos de microfibra, eles são muito bons, porque eles não largam poeira. Eles são uns panos muito bons para a gente manter a limpeza e a conservação. Eu aconselho sempre ter bastante pano, porque eu separo eles por cor, entendeu? Então eu uso esse aqui para ensaboar e para secar. Esse aqui eu uso para limpeza interna, banco. Eu uso para painel, limpeza úmida. Aí fica a critério de vocês, um seco e um molhado, um seco e um molhado. Esse rosa, ou a cor que vocês quiserem, eu aconselho vocês a deixarem um pano sempre limpo só para os vidros. Então aqui eu uso um pano seco. Ele é seco para tirar a areia do carro. Esse aqui é para as rodas. Pode ser um pano bem velho, pode ser um pano de microfibra ou algum pano do mesmo tipo, né? Então aqui a gente tem uma trinchinha, uma escovinha, que é para a gente tirar a areia dos pneus, né? Tira a areia dos pneus. Aqui a gente já tem uma mais clássica, para quem tem tapete de carpete, quando desce já limpar. É muito boa essa escova aqui. Eu tenho a mania de descer do carro, cada vez que eu desço, eu limpo meus tapetes para não ter acúmulo de areia ou outra coisa. Então, mas não é muito aconselhável a limpeza molhada, mas é para quem tem tapete. Para quem tem tapete de borracha, eu aconselho a ter uma trincha um pouquinho maior, desceu, bateu, limpou, tá? Então, vamos agora um pouco ainda na limpeza seca. É sempre bom ter um pincel para quando a gente está aspirando o carro, aqueles vinquinhos, aquele negocinho, aqueles lugarzinho ruim que a gente não consegue, ou antes mesmo como o Gol Quadrado tem muito esses vinquinhos, ó. Aqui, ó, antes de lavar o carro, a gente sempre dá uma limpadinha, ó, para ter um resultado bom, ó. Olha a diferença que já ficou. Ó, eu uso bastante esse pincel para fazer essa limpeza do painel e outras coisas. Então, pessoal, vamos para a parte úmida. Então, como é que a gente faz a limpeza dos vidros? Limpa vidro, normal, uma borrifada, uma passada, tá? Aqui então eu tenho para tipo, uma mosca cagou, tem uma mancha, deixei o carro estacionado em algum lugar. Tenho um borrifinho com detergente um pouco, meio a meio de detergente, meio de água e meio de detergente. Aqui eu tenho um detergente bem concentrado, que 80% de detergente e só um traguinho d'água para alguma limpeza mais fortezinha, uma manchinha ou alguma coisa. Tem às vezes lugares que a gente estaciona o carro e fica aquelas gotinhas que pinga e a gente acaba manchando a lata. Então vamos para a limpeza de lavagem. Aconselho vocês a um detergente neutro. Tenho aqui, eu uso um balde, acho que é de 18 litros. Eu coloco mais ou menos assim de detergente e o resto todo de arco. Mais ou menos até essa marca aqui. Misturo bem e fica um concentrado bem legal. O detergente ele tira toda a gordura dos plásticos, não mancha nada, pode lavar à vontade. Então aqui a gente tem a escova para eu uso preteador? Não uso preteador. Todo mundo me pergunta: como é que tu consegue ter esse pneu tão limpinho? Pneu limpinho, ó, é a base de detergente, lavar, ó, bem limpinho e secar. Então aqui, o que é o rodo? Para que serve o rodo? O rodinho, quando tu tá lavando o carro no sol, para evitar aquelas manchinhas de gota seca. Então a primeira coisa que a gente faz, enxagou o carro, rodinho nos vidros, pum,
deu pra bola. Pra não ficar aquelas manchas indesejáveis nos vidros do carro. Então, é isso aí, pessoal. Não tem mistério nenhum. Pra lavar os pneus do carro, o que a gente faz? Não tem mistério. A gente vai pegar, vamos lavar os pneus bem limpinho. A gente passa o paninho de microfibra, lava a roda por dentro, escova bem escovadinho. Quem quiser passar um siliconezinho, passa. Aquele siliconezinho mediano, não aquela coisa muito exagerada. Uma cera que eu gostaria de usar, mas eu não uso. Eu prefiro não usar cera nenhuma. É aquela cera vermelha. Eu não sei a marca, mas é uma cera líquida, vermelha. Aquela cera é muito boa, cara. Aquela cera, a gente dá uma sprayzada em cada lugar do carro, a gente passa e ele seca na hora. A cera também é muito boa. Eu sempre aconselho a usar, quando quem gosta de cera, quem gosta de silicone, usa aquela cera líquida. A cera líquida, ela ajuda bastante a secar, a secagem e a conservação do carro. Aquela cera em pasta, ela já dá mais trabalho, mas também é uma cera muito boa. Ela ajuda muito a conservar o carro, né? Então, então, pessoal, agora eu abri o capô para mostrar para vocês algumas dicas importantes na hora de lavar o motor do carro. É muito importante a gente lavar o motor do carro, tanto para a gente enxergar se tem algum vazamento na parte inferior ou na parte das polias, principalmente no Gol CHT, no Gol AP. A gente sempre dá uma boa olhada para ver se tem algum vazamento de óleo, alguma coisa. Então, o que é muito importante para quem usa filtro esportivo ou tem algum componente eletrônico que nem a buzina, a ar aqui, é sempre bom a gente envolver com uma sacolinha todos esses componentes que a gente não quer que pegue água. Se quiser envolver o distribuidor também, porque se teus cabos de vela forem bem vedados, não tem problema, pode molhar toda aqui na volta que não tem problema. Aí lava com celopazinho fraquinho, dilui aí de 5 litros, faz meio litro para lavar o motor, dependendo da quantidade de sujeira que tiver no motor. Principalmente aqui nessa parte aqui, que dependendo do carro, ele cria muita crosta, muita sujeira. Então é isso. Aqui na parte do capô também. Mas depois vocês vão ver. Quando o carro começar a se alinhar na limpeza, vocês já não vão precisar desencardir o carro, como eu sempre digo. Vou mostrar para vocês alguns exemplos do meu carro do dia a dia. Do carro que eu e a minha mãe usamos no dia a dia. A gente tem um Corsa. E eu sempre mantenho ele bem limpo. Ao mesmo nível do Gol. Mas é um carro que pega chuva, é um carro do dia a dia. Entendeu? O que é o conselho? Ó, ele tá limpinho, ele tá bonitinho. A gente às vezes tá com pressa, não consegue lavar o carro na hora de sair, ou quer sair para dar uma volta e quer mais ou menos disfarçar. A gente acha que a gente vai limpar o carro de cima para baixo, mas na verdade a gente tem que limpar o carro de baixo para cima. Às vezes o carro tá empoeirado em cima, mas a primeira coisa que as pessoas vê quando a gente chega no lugar é as caixas de roda, as rodas. Então, onde a gente manter o carro limpo de baixo para cima, aqui eu deixei o pneu com a areinha que a gente anda, só para dar um exemplo para vocês, tá? As caixinhas de roda estão limpinhas, ele foi lavado hoje, mas eu só vou dar um exemplo para vocês. Ó, esse é um carro comum, é um carro do dia a dia. Ó, ele é mantido sempre limpinho, mas aqui a gente tem também a nossa trinchinha. A nossa trinchinha, que é uma trinchinha um pouco maior, como eu estava falando no outro carro lá. Essa trinchinha serve tanto para limpeza dos tapetes quanto para limpeza dos pneus. Então aqui eu também tenho os mesmos paninhos que nem eu estava falando para vocês, com um detergentezinho. Como é um carro que eu lavo muito mais seguido, eu não tenho um kit tão elaborado que nem aquele. Quando eu vou lavar esse carro, eu pego aquele kit daquele carro lá. Entendeu, pessoal? Então, ó, eu vou dar uma limpada no pneu. Ó. Limpei. Limpada nos dois pneus. Eu vou dar um close mais ou menos de longe. Ó. Vocês vão perceber que já deu uma diferença.
deu uma diferença no carro já. O outro lado não tá. Ó. Então a gente dá uma recaustada quando a gente quer dar aquela banda e não consegue. Então muitas vezes o cara tá com pressa na correria do dia a dia aí, não consegue lavar o carro. Então aí o cara faz esse vira e mexe aí. Então eu vou fazer um vídeo uma hora lavando o carro, entendeu? Não adianta eu falar coisas de lavagem, mas também posso falar também, posso dar um pouco de explicação. Tem gente que quando a gente vai lavar o carro, a gente vai fazer a limpeza, o ideal é que tem diversas situações, quando a gente lava o carro na sombra e quando a gente lava o carro no sol. Mas principalmente, quando a gente lava o carro na sombra, ou quando a gente lava o carro no sol, a gente vai começar de cima para baixo. Mas o ideal quando a gente começa a lavar o carro no sol, a gente lavar o carro da metade para cima, todas as janelas e o capô. E enxagou. Depois a gente vai traseira, depois dianteira, lateral esquerda, lateral direita, enxagou. Roda esquerda, roda direita, roda direita. Quando a gente lava na sombra, que é já mais aconselhável, é bem melhor da gente fazer a parte do ensaboa. A gente ensaboa o carro inteiro, enxagou, ensaboa de novo, enxagou. O certo para ficar uma limpeza bem feita é a gente enxaguar e ensaboar duas às 3 vezes. Para quem tem paciência, quem não tem, faz uma só, uma esponjada bem dada, não tem problema nenhum, vai ficar bom também. Só tem que se apegar nos detalhes, caixa de roda, aqueles detalhezinhos mais que as pessoas puxam os olhos das pessoas, né? Então, pessoal, espero que agora mudando, então a gente já oficializou o carro aí. Quero agradecer a todos os inscritos. Mais um vídeo aí, básico do Cris Gol Quadrado. A gente andou um pouco sem tempo para fazer os vídeos aí, mas a gente não esquece do povo. Um abraço para todo mundo e se cuidem.